aqui presentes, encarnados, desencarnados. Eu peço desculpa um pouquinho, eu estou com uma crise de rinite alérgica hoje, e minha voz não está muito boa não, mas assim, o trabalho é esse, né? A gente não pode nunca abdicar do trabalho, do chamamento, são as dificuldades do nosso corpo, né? E a gente precisa superá-las. Com muita alegria, né? Estamos aqui nessa noite, nessa casa de oração e trabalho, para conversar, né? Para a gente ouvir um pouco da história do nosso codificador Allan Kardec, né? Agora, no dia 3 de outubro, né, foi aniversário do nascimento de Kardec, né? Então, nessa semana comemorativa, né, a gente vai conversar um pouco sobre o nosso codificador, né? Que muitas vezes, equivocadamente, algumas pessoas imaginam que Kardec foi o criador do espiritismo, né? Apenas Kardec foi um instrumento de transição entre o mundo espiritual e o mundo material na codificação das obras do espiritismo, né? É tanto que muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, dizem assim, pergunta você, você é kardecista, né? Porque imagina que o espiritismo é kardecista, e a gente sabe que não é. Mas vamos conversar um pouquinho na noite de hoje. Gente, esse tema Kardec é um tema bastante importante, né? E muito rico de informações. E vamos tentar, nesse pouquinho de tempo que a gente tem aqui, fazer uma abordagem muito sucinta e muito superficial, claro, para tentar conversar sobre essa grandiosidade do tema que é Kardec, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a figura do ser espiritual Allan Kardec, que Kardec, na verdade, é um codinome, né? Um pseudônimo que foi estabelecido a ele. Na verdade, o seu nome é Hippolyte Léon Denisard Rivalis. É de fundamental importância a gente conhecer um pouco mais da história, né, daquele que foi escolhido pela espiritualidade por uma programação para ser o intermediário entre o plano espiritual e o plano da Terra, né? Trazendo o Consolador prometido pelo Cristo. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Então, praticamente mais de 200 anos, né, de que Kardec esteve aqui, nasceu Kardec. E faleceu no dia 31 de março de 1869. Ele a sua família, por tradição, era uma família católica, e que a maioria dos seus familiares eram voltados no campo da magistratura e da advocacia. E desde a sua infância, Kardec se mostrava uma criança diferente. Se mostrava, assim, muito curioso pelo saber, pelo conhecimento, né? E tinha uma grande ansiedade pelo saber. Conforme nos conta um historiador chamado Henri Saussure, que é biógrafo de Kardec, ele diz que Rivalis realizou seus primeiros estudos em Lyon, na sua cidade natal, e sendo educado dentro de severo princípio de honradez e retidão moral. Então, são coisas que a gente percebe desde a sua criação, da condução do seu trabalho, porque se a gente for observar o trabalho de Kardec, não vamos falar no sentido espírita do trabalho de Kardec, mas no sentido didático de Kardec, pela sua, vamos dizer, sensatez, pela sua organização, né? E, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem disso, as obras de Kardec, não do ponto de vista espírita, mas só foram objetos de diversas teses de mestrado e doutorado no campo da educação. Pela condução do trabalho, pela organização, não existe sequer nenhuma falha didática no trabalho de Kardec. Então, tudo isso não é por acaso, né? Como eu disse a vocês, ele foi um dos escolhidos para fazer esse trabalho, porque a espiritualidade, assim, Kardec era uma programação para aquilo ali. Foi feita uma programação para a codificação espírita. E ele foi escolhido. Além dele, mais 2 espíritos também haviam sido escolhidos. Por quê? Porque ele podia falhar na sua escolha. Mas ele, né,
A gente tem um livre-arbítrio, várias coisas podem acontecer na nossa vida, né? É como a nossa programação. Nós, quando viemos para cá, nós temos uma programação organizada na nossa vida, que a gente, muitas vezes, sai fora dessa nossa retidão, né? Então, por isso que é tão difícil a gente habitar num corpo físico, é tão difícil, né, estar na Terra, no planeta de provas e expiações, né? Então, imagine, a gente que não é muito inferior espiritualmente, imagine a dificuldade que o Cristo teve em ter um corpo físico. Nos conta a espiritualidade que em certos momentos que ele estava em oração, que ele estava em prece, ele, pelos poros dele, transpirava sangue. Por quê? Devido à contenção que aquele espírito fazia. Porque se ele realmente fosse emanar toda a sua energia naquele momento, o seu corpo explodiria. Talvez seja uma explicação mais lógica, né? Para a gente entender por que nunca se encontrou o corpo físico dele após a sua desencarne, né? Então, mas vamos lá, vamos continuar com a nossa conversa sobre Kardec. Bom, dentro desse contexto da educação, né, é de se presumir que a influência paterna e materna também tenham sido benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com 10 anos, seus pais o enviaram para a cidade de Yverdon, né? Na verdade, era um castelo, que ficava na Suíça, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar, no célebre instituto ali instalado, que era, na verdade, um instituto filantrópico, coordenado por Pestalozzi. Lá, nessa instituição Pestalozzi, pessoas de renda, assim, as pessoas que tinham renda financeira boa e estudar também lá. Mas também, no Instituto Pestalozzi, pessoas de baixa renda, pessoas que não tinham tantas rendas também iam para lá. Era um trabalho bem diferente, era uma escola diferente, a escola de Pestalozzi, onde as pessoas tinham liberdade de expressão, de se falar, de conhecimento. Era uma escola, vamos dizer assim, do ponto de vista de exigência didática, porque as aulas começavam de manhã e até à noite, mas ali as pessoas tinham liberdade de expressão, era uma escola aberta, que as pessoas podiam sair. Na verdade, era bem inovador para o momento, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre as obras didáticas de Kardec na verdade, como educador. Bom, sem dúvida, chegando à capital da França, Delisle e Rivali, logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar seu primeiro livro didático. É assim que, em dezembro de 1823, ele lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalozzi com alteração. Então, ele já começa aqui, bem antes dele começar o trabalho espiritual de decodificação, ele já se destaca como educador, já lançando um curso na área de aritmética. Curso de aritmética, né? Curso de aritmética constitui a primeira obra do cunho pedagógico e a primeira entre outras e demais dadas por Rivali. O futuro qualificador do espiritismo, com apenas 18 anos, empregara esforços e talentos na preparação do último livro, assentando-se as bases pestalozzianas com muitas ideias originais na prática do próprio autor. A obra em questão era recomendada por instrutores e mães de família que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética e primara pela simplicidade e clareza, qualidades que estas, aliás, era o principal mérito de todas as publicações de Rivali, Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do participante. Este não se limita a reter fórmulas de memória para penetrar a essência, assim por dizer. Além desta obra, Rivali publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, uma verdadeira fertilidade pedagógica, no que se pode dizer.
Então, gente, a gente observa aqui que não é por acaso que Kardec foi esse espírito escolhido. Apesar de toda a preparação, né, que ele teve, a verdade é uma preparação que veio através das várias encarnações, né? Então, aquele espírito ali que foi escolhido para fazer esse trabalho de trazer as informações do plano espiritual, teve toda uma preparação, toda uma evolução espiritual. É como a gente. Nós estamos aqui num trabalho evolutivo. Claro, tirando as dimensões nossas com Kardec, a gente não pode nem estar, né, comparado isso, mas cada um tem uma fase de preparação. Nós estamos hoje aqui numa fase, vamos dizer, evolutiva, melhor do que outras vezes na nossa vida. Porque nós temos o conhecimento, nós temos vamos dizer assim, atitudes, talvez. É claro que em certos momentos da nossa vida nos equivocamos, cometemos equívocos, mas talvez nesse nosso processo encarnatório, nessa nossa fase da encarnação da gente, a gente tenha uma visão diferente do mundo. A gente tem vamos dizer, um conhecimento espiritual muito maior que a gente teve em outras encarnações nossas. Bom, vamos falar aqui um pouquinho dessa missão de Kardec, de como Kardec, né, começou a conhecer mais um pouco sobre o Espiritismo. Em 1854, narra Kardec, foi pela primeira vez que eu ouvi falar das mesas gigantes. Encontrei um dia um magnetizador chamado Sr. Fortier, que conheci desde muito tempo, e me disse: já sabe da singular propriedade que acaba de descobrir do magnetismo? Então, assim, já em 1864, ele começa a ter o primeiro contato, né? Ele ouve falar desse fenômeno que estava acontecendo, das mesas giratórias, e ele começa a fazer um estudo pormenorizado. Ele começa a frequentar os locais, essas reuniões, onde as pessoas, os intelectuais se reuniam. Porque, assim, uma coisa interessante também, gente, que muitas pessoas dessas que se reuniam eram intelectuais, pessoas que tinham conhecimento, né? E ele tinha um grande conhecimento sobre as ciências, sobre a matemática, sobre a física. Então ele procura estudar a cada detalhe do que estava acontecendo para que houvesse uma explicação para aquilo ali. Então, para que ele pudesse realmente desenvolver aquele trabalho dele, para que ele pudesse, vamos dizer assim, desempenhar aquele trabalho com a competência que ele tinha, então ele procurou estudar os pormenores, acompanhar as notícias da época, acompanhar aqueles fenômenos que estavam acontecendo, para realmente saber se aquilo ali não é obra ou fruto, vamos dizer, do acaso, né? Então, ele começou a frequentar essas reuniões, onde essas pessoas se reuniam, onde aconteciam esses fenômenos mediúnicos, para estudar o porquê que estava acontecendo aquilo ali, né? Para não assim, vamos dizer assim, para não... É como se eu fosse chegar aqui, vou falar de um tema, sei lá, de ciência, de tecnologia, e não ter conhecimento. Então, ele procurava ter aquele conhecimento, procurava saber o que estava acontecendo, procurava se informar para que ele pudesse realmente saber se aquilo ali era verdadeiro. Vamos lá. Então, Kardec, né? Desde a sua infância, né, ele se presta como um espírito prudente, racional, caridoso. Isso são algumas características de Kardec. Amoroso e recebeu o chamado e assim disse sim. Né? Como eu coloquei antes, né? Kardec recebeu esse chamado da espiritualidade, desse trabalho de divulgação de seu qualificador da doutrina espírita, e ele disse sim. Ele podia também não ter escolhido como a gente na nossa vida. A gente tem tantos chamados, como Zé Paulo estava falando para a gente, né? Todos os dias a gente recebe tantos convites da espiritualidade para desenvolver tantos trabalhos, que não tem um terço da complexidade desse trabalho desenvolvido por Kardec. Mas a gente muitas vezes diz um não para esse trabalho, né? E mais Kardec, como é que se diz? Diz sim para esse chamado da espiritualidade. E como nos diz Jesus, né?
a cada um segundo as suas obras, e vamos colher frutos da nossa encarnação no plano espiritual. Então a gente, cada dia a gente colhe tudo aquilo que a gente plantou. Kardec era um professor dedicado a seu grandioso ideal de edificar almas. Discípulo eminente de Pestalozzi, Allan Kardec trazia desde o início da sua mocidade a paixão pelas utilidades das coisas do Espírito. Suas obras didáticas são cheias de amor a esse apostolado. Até depois de 50 anos, né, sua palavra confortadora, sábia, dirigiu suas escolas, os seus folatos foram consumidos por os mais nobres labores do intelecto, em favor da formação da juventude, das suas mãos, do benfeitor, edificaram o espírito da infância e da mocidade em sua pátria. Então, antes de Kardec fazer todo esse trabalho da espiritualidade, ele dedicou muito tempo da sua vida no plano da educação, né? Instruindo aquelas pessoas, aquelas crianças, né? Então, tem toda mais uma preparação inicial para que ele pudesse estar pronto para desenvolver o trabalho espiritual a quem estava determinado. Sua vida de homem está repleta de grandes renúncias e sublimes dedicações. Então, isso é um ponto importante da vida de Kardec, que ele, em certo momento da vida dele, ele deixou toda a sua vida para... Quem já acompanhou o próprio filme de Kardec, vê que ele deixou praticamente toda a sua vida pessoal para se dedicar a esse trabalho. Então, ele escolhe viver esse trabalho para que ele foi determinado. Nunca os insultos e ações dos traidores lhe abatiam o ânimo de soldado do bem. Olha, então, ele é considerado o soldado do bem. Porque assim, gente, imaginem, hoje em dia, vamos fazer um retrocesso aí. Vamos imaginar 50, 80 anos atrás, né? Como era, vamos dizer assim, muita gente difícil entender um pouco da doutrina espírita, né? A gente até hoje encontra tanto preconceitos dentro da doutrina espírita. Imaginem, há 200 anos, quase 200 anos atrás, né? A dificuldade que ele teve para expandir esse trabalho dele, né? Você imagina a gente chegar aqui, a gente não sabe nada sobre espiritismo, a gente nunca ouviu falar sobre espiritismo, e a gente começar a falar sobre mediunidade, sobre fenômenos espíritas. Então, a gente vai ser quase que apedrejado, na verdade. Imagine essa dificuldade que ele teve na época, né? É claro que o momento que aconteceu naquela época, aconteceram diversos fenômenos no campo da cultura, da educação, com o iluminismo, com a Revolução Industrial, que trouxeram aberturas para, vamos dizer assim, intelectual para aquelas pessoas. E, na verdade, existiam também pessoas ligadas a ele, pessoas, na época, no campo da cultura, no campo da educação, que foram também fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de fomentação, né? Um trabalho de alicerce para que a doutrina, para a codificação pudesse ser estabelecida. Fora, claro, principalmente, o trabalho da espiritualidade. Os espíritos das estradas do mundo não lhe trucidaram o coração, temperado de aço da energia espiritual e no uso das convicções sadias que lhe povoaram toda a sua existência. Em seu olhar, vemos o exemplo da mais pura empatia, que não julgava erros, mas acolhia aos que erravam, dando novas oportunidades de refazimento íntimo. Kardec, o ilustre codificador, se dedicou em prol da construção do espiritismo. Tomou para si mesmo aquilo que lhe cabia fazer com suas mãos, coração e intelecto, de forma consciente e sob o poder e a vontade, se fortaleceu pela fé inabalável que possuía e reviveu os ensinamentos do Cristo. Então, outra coisa fundamental que ele fala aqui, dessa dedicação, né? Desse amor que ele realmente se dedicou de corpo e alma, que ele procurou fazer o melhor possível, né? Dentro desse trabalho. Como a gente sempre diz, a gente tem que procurar nas coisas do Cristo, gente, fazer o melhor para a gente.
se dedicar de amor, realmente com amor. É o que o Cristo convida para a gente fazer. Quando Jesus fala, nos convida para que a gente possa viver o amor ao próximo, é mais ou menos a gente viver esse trabalho do Kardec, né? É a gente possa se dedicar realmente de coração, a gente possa se dedicar com ímpeto, não no sentido de fazer por fazer, né? Fazer com dedicação, fazer como se estivesse fazendo ao ente querido nosso. Vamos lá. Apesar de tudo, teve uma vida muito tumultuada, sofreu inúmeras descrenças acerca do seu trabalho e sofreu muita fadiga. Olha aí, que eu estava colocando. Então, muitas pessoas não acreditavam nele, né? Imagine, naquela época, como eu estava dizendo, falar de fenômenos de magnetismo, que era a primeira explicação para aquele fenômeno das mesas gigantes, falar da comunicação espiritual, falar dentro de um mundo, onde a religião, na época, católica predominante, né, impunha certas rigidez, como até hoje impõe, muitas vezes, né, cheio de dogmas, você falar que a vida existe uma vida após a morte. Falar da imortalidade da alma, né? Onde a maioria das crenças religiosas na alma pregavam que a salvação só se encontrava dentro da igreja, dentro dos seus cultos. Então, toda aquela doutrina que ele estava, todos aqueles conhecimentos que ele estava colocando naquela época, falavam o quê? Da imortalidade da alma. Que o espírito é imortal, o que perece é apenas o corpo físico. E que a salvação pregada por aquelas igrejas, para aqueles conceitos religiosos, não dependia da igreja, né? E dependia de si próprio. Então, para a época, um contexto totalmente diferente. Então, as dificuldades que ele teve, as perseguições que ele sofreu, né? Além do trabalho árduo, cansativo, né? Como interlocutor, frequentando as reuniões, porque assim, sempre que acontecia um fenômeno mediúnico, sempre que ocorria uma manifestação, ele ia naquelas reuniões ali. E muitas vezes interrogava e conversava com aqueles espíritos, fazendo perguntas. E ele é muito inteligente, ele procurava fazer perguntas que ele já havia feito em outras reuniões, aqueles espíritos, para saber se realmente as respostas seriam as mesmas. Porque nos fala a espiritualidade que as respostas que a espiritualidade não são assim, específicas para você, e sim para a humanidade. Então ele procurava ali, na reunião que acontecia entre os médios ali, anotava aquela pergunta, aquela questão que ele queria fazer, e ele repetia aquela pergunta em momentos diferentes, para saber, comparar se a resposta era a mesma. Então é um trabalho cansativo que ele tinha, é um trabalho didático, informativo, e tudo isso vem na base de conhecimento que ele tem. Então não é por acaso que ele foi escolhido, não é por acaso que também a sua vida, a orientação que ele teve, do ponto de vista da espiritualidade, para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho, né? Imagina alguém que vai ser escritor e não tem uma base boa de gramática, que não lê. Então, uma pessoa que se propõe um dia a ser um escritor e não lê, não tem uma base gramática, com certeza vai ter dificuldades de desempenhar o seu trabalho. Bom, as obras a gente conhece um pouco, né, da qualificação do Espiritismo, né, das 5 obras que fazem parte da qualificação espírita. Como eu coloquei aqui, Kardec foi apenas esse interlocutor, aquele que serviu de elo vamos dizer assim, da espiritualidade para codificar o Espiritismo. Ele não é o criador do Espiritismo. Mas vamos lá. Seu primeiro livro, publicado da qualificação espírita, foi no ano de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Essa obra é a obra libertadora do espírito humano. Representa um gigantesco telescópio descortinando para o espírito humano as possibilidades de descobertas inesgotáveis. Como estrela cintilante que ilumina o caminho dos caminhantes em suas jornadas. O Espírito do Cristo se apresenta esclarecimentos para que possamos nortear
o nosso crescimento na busca da verdade, das leis genuínas que conduzem o mundo físico e espiritual. Então, o Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro da codificação espírita, ele sabe, é um livro de perguntas e respostas, né? Esse trabalho que Kardec fez de anotação, de perguntar aos espíritos, né? E ele perguntava várias vezes, em vários locais, para ver se a resposta era a mesma. Né? Então, esse é, vamos dizer assim, a base de toda a espiritualidade, é o Livro dos Espíritos. A gente puder ter, estudar, ler começar a ler a obra, a codificação espírita, então poder estudar um pouco do Livro dos Espíritos, que é essa fonte iluminadora de conhecimento. Através do Livro do Espírito, a gente é capaz de ter uma base de todo o Espiritismo. A gente vai encontrar todas as perguntas e respostas imaginárias que a gente possa encontrar começando pelo Livro dos Espíritos. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que o Livro dos Espíritos é uma obra libertadora do espírito humano e representa esse telescópio, como se fosse essa visão que vai descortinar para a gente, trazer para a gente as informações, os conhecimentos acerca do mundo espiritual. Né? Então, vem a importância dessa obra. É interessante notar que durante esse trabalho que eu coloquei aqui, Kardec recebeu muitas críticas a respeito do seu trabalho. E alguns críticos diziam o seguinte, que Kardec, o Espiritismo, essa doutrina que ele trazia, não trazia nada de novo, não trazia nenhuma informação nova. E eu coloquei uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que é, na verdade, uma explanação de Kardec a respeito do tema. Novo não é novo. Dizem alguns, o dogma da reencarnação ressuscita-se na doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser ele de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde as origens dos tempos, e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Então ele está dizendo o seguinte, que para aqueles que faziam crítica, né, porque muitos disseram que ele estava criando uma nova religião, estava criando novos conhecimentos, ele está dizendo que não. Olha, que esse contato com o mundo espiritual, essa ligação com o mundo espiritual já é antiga, desde a época de Pitágoras. Como se sabe, não foi o autor do sistema da metapsicose que ele colheu nos filósofos indianos. A ideia da transmigração das almas formava-se, pois uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por revelação ou por intuição? Então ele está dizendo assim, para aqueles que, vamos dizer, que criticavam ele está dizendo o seguinte, olha gente, se você for observar, e se a gente for observar, desde os primórdios, né, desde das primeiras, vamos dizer assim, contatos da humanidade, a gente tem relatos de fenômenos mediúnicos, né, que são fenômenos naturais. Né? Se a gente for estudar, por exemplo, o Antigo Testamento, se a gente for estudar a própria história de Moisés, né, a gente vê fenômenos mediúnicos que aconteceram. A gente vê, ouve falar das pitonisas, que eram mulheres, que eram médios, na verdade, em que tinham a mediunidade de se comunicar com o mundo espiritual. E é tanto interessante essa passagem de Moisés referente a essas pessoas, que em certo momento da vida, né, da história, Moisés proíbe entre os seus seguidores que se façam aquelas reuniões mediúnicas. Ora, por que ele proibiu? Porque ele percebeu que, na verdade, naquele momento ali, estava sendo utilizado aqueles fenômenos mediúnicos com finalidades que não eram, vamos dizer assim, cabíveis com o momento. É tanto que essa proibição dele, né, só vem, vamos voltar a crescer mais com a codificação
da doutrina espírita por Kardec. Nessa colocação, Kardec vem nos dizer que o espiritismo é um conjunto de leis universais que vigoram no universo infinito do Criador, estabelecendo relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a gente está colocando aqui, que Kardec nos diz isso aqui. E as condições de vida desse espírito. É o Livro dos Espíritos, um resumo pedagógico dos estudos dessas leis. Então, na verdade, se a gente for pormenorizar o Livro dos Espíritos, se a gente for fazer um estudo mais aprofundado, a gente vai ver que, na verdade, todas aquelas perguntas e respostas que estão ali, vêm nos dizer o quê? Que, resumindo de uma forma muito mais grosseira, que todas as leis do universo, tudo que acontece no universo, quer seja de material ou espiritual, está regido por uma lei universal criada pelo Criador. Então, toda aquela panorâmica, todas as discussões, todas as perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, né, vem nos conduzir a esse caminho, que nós seguimos uma lei universal, lei essa criada pelo Criador, que rege desde a nossa presença como espírito, o nosso processo reencarnatório, até fenômenos de natureza material, as leis da física, as leis da química, as leis da eletricidade, tudo isso é regido por uma lei divina. Bom, em 1861, ele escreveu a segunda parte da sua obra, que é o Livro dos Médiuns, né? Na verdade, existe uma publicação inicial de 1861 e depois revisada e publicada em 1862. É bem interessante uma colocação sobre o Livro dos Médiuns, porque também é um livro de perguntas e respostas, e a primeira questão que parece até, vamos dizer, fora de nexo ou fora de contexto, a primeira questão que Kardec faz no Livro dos Médiuns é a seguinte: há espíritos? Né? Parece fora de lógica. Como é que alguém, né, que com todo o conhecimento que ele tenha, depois de ter escrito toda a conjuntura do Livro dos Espíritos, perguntar à espiritualidade se existem espíritos? Bom, responde a espiritualidade. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e cuja existência não está demonstrada na sua necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos com as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos que foram acalentados em criança, sem indagarem tais contos despojados de acessórios ridículos que encerram algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo do que ela revela. Olha, isso a gente vem remontar um pouco da nossa infância, né? Principalmente se a gente nasceu dentro de um berço de outra religião, a religião católica, essa corretoria. Eu me lembro sempre assim, que na minha infância, né, quando as pessoas falavam, as pessoas da minha família, as pessoas que estavam do meu lado, falavam de, vamos dizer, de espírito, falavam de fantasma, né? Então a gente tinha essa ideia, como ele está colocando aqui, é o que ele está colocando aqui, que os espíritos eram vistos como fantasmas, como até para assustar as crianças, né? E na verdade, o que ele está dizendo para a gente aqui é que os espíritos são todos nós, né? Não existe essa alegoria, vamos dizer, essa fantasia acerca do espírito, né? Então, alguns colocavam isso aí como objeto até para assustar os filhos dentro de casa, essa corretonia, não? E na verdade, os espíritos são todos nós, né? Somos nós somos espíritos, habitantes num corpo físico, que estamos aqui momentaneamente nesse planeta para viver um processo de evolução espiritual, né? Na verdade, não existe diferenças da gente com os espíritos, que nós somos espíritos, né? Tem um fato interessante que alguém me contou uma vez,
uma amiga minha, que ela dizia que quando na sua adolescência, quando na sua infância, que sempre teve muito medo de espírito. Ela tinha mediunidade, né? E desde assim, da sua adolescência, corretadinha, ela tinha um medo terrível. E ela relatava que sempre gostava de dormir com a luz acesa. Porque ela acreditava que o fato de ela dormir de luz acesa, os espíritos, né, os amigos espirituais não vinham visitar ela. E depois que ela começou entrou na sua adolescência, na fase adulta, e ela começou a frequentar a casa espírita, ela é espírita essa coisa todinha, e certa vez, numa reunião mediúnica, ela fazia parte do desenvolvimento espiritual, um espírito, um irmão que acompanhava ela desde a infância, conversando com ela, dizia assim: olha, lembra que você na sua infância tinha medo de ficar no escuro, porque tinha medo de espírito? Ela disse: sim, lembro. Ela disse: eu era esse espírito que estava lá com você. E toda vez que você apagava a luz, eu ia embora também, que eu tinha medo do escuro. Eu só estava com você quando eu estava no claro. Então, para você ver, né, que muitas vezes essa ilusão, né, que a gente tem do fantasmagórico, né, que o espírito é uma coisa, vamos dizer, absurda, que é uma coisa extraordinária, na verdade não, né? Na verdade somos todos nós, né, que estamos vivendo nesse corpo físico, aqui nesse planeta, porque para a gente poder habitar aqui na Terra, é necessário vestir essa vestimenta. Se nós estivéssemos, por exemplo, em outro planeta, vamos dizer, menos desenvolvido que na Terra, talvez tivéssemos uma vestimenta mais pesada do que essa. Se a gente se incomoda, se é pesado para a gente essa vestimenta, imagina se a gente estivesse num plano espiritual, vamos dizer assim, menos evoluído que a Terra. Né? Então, o nosso corpo físico, talvez, ou não sei, fosse mais grosseiro do que esse aqui de hoje. Né? Como também, os espíritos que vivem, vamos dizer, que habitam em outros planetas, têm uma vestimenta bem menos rudimentar do que a gente. É por isso que a gente pensa assim, por que aqui algumas sondas espaciais foram até algum planeta e não tiveram a comprovação que existe vida? Que vida? A vida material igual a gente? Porque lá talvez exista, vamos dizer assim, vida, claro que deve existir vida, uma vida muito talvez mais superior do que a nossa, e aqui a nossa visão não perceba. Porque a nossa visão, a nossa própria visão, falando do ponto de vista físico, é muito limitada ainda. Imagine, né, do ponto de vista espiritual. Então, talvez naqueles planetas ali, a gente não consiga ver pela falta de, vamos dizer, de evolução espiritual que a gente tem. E talvez, imagine, com uma certa proteção àquele planeta. A gente vive num mundo de conquistas, né, onde as grandes potências mundiais hoje querem ocupar terras, né, ser grandiosas. Imagine se uma sonda espacial dessa chega a um planeta e descobre que tem uma forma de vida. O que você imagina que ia acontecer? Já se pensa, né? Já se pensa em fazer estações, já tem estação espacial fora do planeta. Já se pensa em criar cidades espaciais, né? As viagens espaciais que são programadas aí, né? Para aquelas pessoas milionárias, né? Imagina descobrir que existe um planeta com condições melhores de vida do que a gente. Com certeza, essas grandes potências mundiais já estariam lá. Então, tudo isso não é nada por acaso que acontece isso, né, gente? Bom, seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, as crenças neles necessariamente se fundam na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, consequentemente, o ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Sobrevivência que tem
o espiritualismo, sua demonstração teórica e dogmática. No espiritismo, a demonstração é positiva. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas. E raciocinando a indução, vejamos a que consequências chegaremos. Então, essa colocação de Kardec, ele está dizendo o seguinte, que, na verdade, de tudo existe uma explicação lógica, pragmática, para a comprovação da vida espiritual, do espírito, da existência do espírito. Então, aqueles fenômenos que aconteciam lá, das mesas giratórias no começo, tudo isso tem uma explicação lógica, né? Não é puramente, vamos dizer, fenômeno magnético, né? Ele comprovou isso aí através dos seus estudos, que atrás daqueles fenômenos ali havia um princípio inteligente que estava fazendo com aquelas mesas se movessem para chamar a atenção, para, de uma certa forma, dizer e provar que existia uma vida além do corpo, vamos dizer, do corpo físico, né? Então, é interessante notar também acerca do Livro dos Médiuns, porque esse Livro dos Médiuns, na verdade, foi criado depois que Kardec, né, no seu trabalho, ele fez um guia prático, tipo um guiazinho, uma instrução, para que aquelas pessoas, para que os médiuns pudessem conduzir o trabalho de mediunidade. Então, ele fez aquele, vamos dizer, aquele rascunho, aquela publicação, e publicou na época na Revista Espírita, e só que aquilo ali, as pessoas começaram a fazer questionamentos, perguntas, e ele resolveu fazer algumas anotações, né, acerca daquele tema, que acabaram, de tanta anotação, de tanto conhecimento que ele tinha, que ele conseguiu traduzir naquele compêndio que ele fez, se tornando também um livro que faz parte da codificação. Então, na verdade, ele foi uma complementação de um trabalho que acabou virando um livro, né? Então, assim, qual seria a importância, né? Qual seria a importância de estudar a mediunidade, né? Eu achei uma observação interessante a respeito dessa importância da mediunidade, que eu coloquei para a gente aqui, ó. Médium somos todos nós, mais ou menos. Inclusive, pessoas que não acreditam na existência dos espíritos podem ser influenciadas por eles. Estudar seriamente a mediunidade é, pois, de fundamental importância. Então, a importância do Livro dos Médiuns, né? Que assim, e como ele está colocando aqui também, todos nós somos médiuns. Temos grau de mediunidade das mais, vamos dizer assim, desperceptíveis ao grau mais elevado. A gente não precisa ser, por exemplo, um Chico Xavier da vida para psicografar obras e ser médium. Não? Então, a nossa mediunidade, ela vai de um grau menor até um grau mais elevado. E essa mediunidade também não é propriedade, é uma coisa importante a gente colocar, né? A gente tem que entender que a mediunidade não é propriedade da gente, ou do espírito, e sim um elemento, vamos dizer assim, um talento dado àquele espírito para que ele possa desenvolver aquela mediunidade da melhor forma possível. Porque alguém pode ter uma mediunidade aguçada e, dependendo do comportamento, da atitude que ele toma, da forma que ele conduz a sua mediunidade, ele pode expandir ou fazer perdê-la. Então, assim, ser médium tem uma grande responsabilidade, né? Entendeu? Gostaria de ser médium para fazer isso, fazer aquilo. Mas todos nós somos médiums. A gente não precisa de uma mediunidade exacerbada, a gente não precisa de grandes poderes para fazer o nosso trabalho, né? Cada um faz a sua partezinha. Talvez, assim, a minha força no meu pensamento, o meu jeito de agir, o meu jeito de me comportar, o meu jeito de acolher, seja também um fenômeno mediúnico, né? Precisa a gente provocar grandes espantos nas pessoas, né? Então, você pode desenvolver essa sua mediunidade, você pode ser um pouco médio, fazendo diversas coisas simples, que na verdade não precisa nem chamar a atenção. Porque na verdade a gente muitas vezes, quando quer fazer um trabalho, a gente quer ser a estrela, a gente quer ser a pessoa mais importante, né? A gente quer se destacar, a gente quer ser visto. Não, acho que o mais importante
o mais importante de tudo vem da humildade do trabalho de cada um, da simplicidade do trabalho. O próprio Chico Xavier, que era esse grande médium, né, nunca se preocupou com nada de material, nunca se preocupou com títulos. Né? Ele fazia aquilo ali, dedicou a sua vida a servir em nome do Cristo. Em 1864, ele escreveu, né, publicou, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita. E eu trouxe aqui vamos dizer assim, uma frase, uma passagem de Jesus, para a gente identificar, entender a importância um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. João, capítulo 8, versículo 32, e diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa simples frase, né, parece ser uma frase simples, mas tem uma grande importância, tem um grande leque de conhecimento para a gente. Esse ensinamento é uma chave, é um instrumento para que nós possamos crescer, para que possa acontecer uma expansão da consciência, para que possamos conhecer tudo o que nos cerca e como funciona o universo, principalmente de si próprio. Então, essa simples frase parece uma frase muito, vamos dizer, curta ou sem importância, mas tem uma importância fundamental, né? Porque como é que eu posso querer ter algum conhecimento? Como é que eu posso expandir meus conhecimentos? Como é que eu posso querer ter conhecimento maior se eu não consigo nem me conhecer? Então, o que a espiritualidade está dizendo, que antes da gente desenvolver tantos conhecimentos, é preciso a gente conhecer um pouco da gente. Né? Então, à medida que eu me conheço, à medida que eu entro no meu íntimo, à medida que eu faço uma avaliação profunda de quem eu sou, eu, consequentemente, vou expandir esse conhecimento. Porque eu vou me conhecendo. Por que isso? Porque na medida que eu me conheço, eu vou procurando cortar as minhas arestas, as minhas dificuldades. Né? Porque é muito fácil você apontar o dedo para o outro. É muito fácil você criticar as pessoas que vivem ao seu lado, você encontrar erros nas pessoas que estão ao seu lado. Mas, antes de você apontar os erros, antes de você ser o dono da verdade, conheça a sua própria verdade. Se interiorize, se olhe dentro do espelho, procure ver o que você precisa melhorar dentro de você. Sim. Quarto livro da obra, né, é O Céu e o Inferno, de 1865. Né? Na primeira parte do livro, O Céu e o Inferno, denominado Doutrina, Allan Kardec demonstra a impossibilidade da existência do céu e do inferno e do purgatório, das penas eternas, na forma como são ensinadas pela Igreja Católica. Então, assim, o livro Céu e Inferno é dividido em partes. Né? Ele está dizendo que nessa primeira parte aqui, é uma colocação interessante, que ele fala sobre a impossibilidade ou a não existência desse céu e inferno e desse purgatório que, na verdade, algumas religiões propagam. Né? Porque, na verdade, gente, o que seria esse céu e inferno? Né? Esse céu e inferno, na verdade, dentro do nosso contexto, é um momento nosso. Porque eu posso viver momentaneamente dentro de um mesmo momento da minha vida, o mesmo dia, um céu e um inferno. Vai depender de como eu conduzo a minha vida, das minhas atitudes. Porque tudo na sua vida é fruto da ação e reação. Então, é o que fala lá no começo, quando ele fala das leis divinas, que estão lá explícitas no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Né? Tudo essas leis são regidas por uma lei universal. E tudo que nos acontece na nossa vida é fruto daquilo que a gente colhe, como a gente foi colocado lá no começo. Em 1868, foi publicado o quinto livro da obra, que é a Gênesis, né? Então a Gênesis vem falar sobre, sucintamente, já está
perto da hora de acabar, a Gênesis, ela vem falar um pouco sobre a criação do universo, né? Vem falar sobre os milagres de Cristo, né? Provar que, na verdade, o contexto desse milagre, que não são milagres, a gente vai estudar isso aí, quem tiver a oportunidade de ler. É um livro, assim, bem interessante de ler, apesar de não ter uma linguagem muito fácil, né, de ler, mas, assim, a gente procura... Tudo é conhecimento, né? A gente tem que procurar ler essas obras. Como não é fácil, muita gente encontra dificuldades em ler toda a obra, toda a edificação. E uma coisa que eu aconselho a vocês, gente, quando vocês forem ler, começarem a ler a codificação, quem não tem a oportunidade de ler ainda, procurem ler como se estivesse lendo um romance, tá certo? Veja só, eu acho interessante que muitas vezes, eu não falo nem no sentido da qualificação. A maioria das pessoas, quando vai ler um livro, não lê nem o prefácio da obra. Muitas vezes um autor pede a uma pessoa para escrever um prefácio, e aquela pessoa escreve aquele prefácio com tanta delicadeza, e a pessoa já começa a ler pela história. Então, quando for começar a ler as obras, procurem ver o prefácio, a introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz para a gente um conjunto de informações altamente importantes para a gente entender alguns aspectos da qualificação. Bom, eu trouxe aqui, acho que vai dar tempo de eu ler, uma psicografia de Chico Xavier, pelo irmão X, no livro chamado Crônicas Além Túmulo. Tá? É o capítulo 21, que fala sobre Kardec. Chama-se O Grande Missionário. Conta-se que ao longo da sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Pécher-Lahancher para descansar à sombra do dormem, dos valores ultrapassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes, que haviam consolado e remedido com suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-os com a luz que, por sua vez, era formada de expressão do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo que uma voz poderosa, suave, dizia do infinito: Kardec, regozija-te com tua obra. A luz que acendesse com teu sacrifício na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-nos nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-nos para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras a terra, conhecerá o evangelho do seu novo dia. Acrescenta-se, então, que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade o hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre em demandada das esferas luminosas receber a nova palavra de Jesus. Kardec, eu não te conheci e nem poderia entender na minha condição de homem perverso na terra. Mas percebe, no dia que o mundo lembra, comovido a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração. Para a gente entender um pouco da importância para a espiritualidade do que foi Kardec. Um pouco do que Kardec trouxe para a gente, de conhecimento, dessa doutrina prometida pelo Cristo. A doutrina consoladora, que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida.
nos momentos de dificuldades, nos ampara e nos acolhe. Kardec, no seu trabalho, na sua conduta, procurou ser instrumento, trazendo para nós esse conhecimento, essa doutrina, né, que a gente aprendeu a amar e a conviver. Mas, para que a gente possa conduzir esse nosso trabalho, para que a gente possa realmente fazer valer essa condução desse trabalho, todo esse trabalho da espiritualidade e toda essa... entender um pouco dessa envergadura, precisamos colocar em prática, gente. Nós somos pessoas, vamos dizer assim, privilegiadas, e temos o conhecimento da doutrina, os esclarecimentos. É claro que para nós a responsabilidade é muito maior, porque nós temos sabendo das nossas dificuldades, somos conhecedores das nossas dificuldades, do que vamos enfrentar. Mas quando se conhece, quando se tem uma visão mais abrangente, é mais fácil de conduzir, mas com muita responsabilidade. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então, nesse momento, né, nessa semana que se comemora o aniversário do nascimento de Kardec, só temos de agradecer a esse espírito iluminado, né, a esse espírito maravilhoso, esse grande estudioso que nos trouxe essa doutrina. Né? Que nós possamos, nesse momento, né, vamos dizer, que aqui estamos, fazer um agradecimento íntimo, né, à espiritualidade amiga, pelo conhecimento que nos trouxe e pelo Consolador prometido que Kardec trouxe até nós. Kardec, muito obrigado por tudo que trouxe para a gente. Muito obrigado pela espiritualidade e muito obrigado, né, ao nosso governador terrestre, a Jesus, que nos conduz e nos consola no nosso dia a dia. Nosso planeta é uma escola cujas diretrizes encontram-se nas mãos misericordiosas e compassivas de Jesus. O Cristo de Deus que nos guarda e ampara, por intermédio dos seus fiéis colaboradores, encarnados e desencarnados. Muito obrigado e muita paz para todos. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos, agradecer tudo aquilo que a espiritualidade trouxe para a gente, aos conhecimentos, aos ensinamentos, a toda essa equipe espiritual, ao mentor da nossa casa de trabalho, Fabiano de Cristo, ao nosso Criador, a Jesus, do Rabi da Galileia, por tudo e todas as benesses, que esse bálsamo consolador possa nos invadir o nosso coração e emanar nossa alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai todo mundo. Que assim seja.